A inteligência artificial cravou a rodada e por causa de um minutinho no acréscimo ela não cravou a rodada inteira com todos os vencedores e até um empate que aconteceu na rodada, o único que aconteceria segundo a IA, também aconteceu. A IA foi monstruosa. Vou trazer para vocês aqui a análise e também vamos trazer já no próximo vídeo a análise da próxima rodada. Quer saber como vai ser a próxima rodada? Tem que se ligar aqui no canal porque a IA tá monstruosa. O aproveitamento foi impressionante. E também, obviamente, além disso, vamos analisar aqui os resultados na prática, como está a tabela do Paulistão, os próximos jogos, como foi o desempenho, a vergonha que está passando o São Paulo, não só dentro, mas também fora de campo. Uma análise mais superficial aqui de todo o Campeonato Paulista, para a gente poder trazer um resumo para vocês se atualizar e também trazer essa brincadeira da inteligência artificial que está cravando tudo no Paulistão. Se inscreve aqui no canal, aqui em cima, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, assim que você clicar no like, vai arrastar para o lado dos comentários, clica no hype também, que isso ajuda bastante. Comenta aqui no vídeo, dá sua opinião para cada assunto que eu vou falando aqui, compartilha o vídeo, tudo isso é muito importante. Você não paga nada para isso, mas você ajuda o canal, você não tem ideia. Agora, se você quer pagar alguma coisa, aqui, tabelinha de membros do canal para você poder ajudar e estar aqui com o seu nome. Todos os vídeos a gente traz aqui a tabelinha de membros, você pode participar aqui e ainda vai estar também com a gente no grupo do WhatsApp. Quer participar do grupo do WhatsApp com a gente? Se torne membro, que automaticamente quando você clicar no botão Seja Membro e se tornar membro, vai aparecer o link do grupo do WhatsApp, você já clica e parte lá para o nosso grupo do WhatsApp, beleza? Bom, vamos falar primeiro sobre a tabela do Paulistão, como ficou, e aí eu trago também sobre os resultados da IA, que aí eu faço meio que um catado aqui junto tudo, porque a IA previu praticamente tudo. Os detalhes que a IA foi dando aqui para cada jogo foi um negócio inacreditável. Vou até te mostrar como foi a construção, tá, do que eu fiz aqui para a IA poder acertar tudo isso, beleza? Bom, para a gente ter um resumo aqui, antes de mais nada, vamos trazer para vocês, não é essa tela, é essa aqui, e a gente traz aqui a tabela que está no GE para o Campeonato Paulista, tá? Para você que ainda não sabe, são 8 partidas apenas no Campeonato Paulista e a gente tem a tabela em pontos corridos. Os piores vão cair, certo? E aqui a gente já tem o São Paulo, já na zona de rebaixamento. Já começou muito bem o ano São Paulo, né? Bom, o São Bernardo, por enquanto, é o líder com 3 pontos, fez 4-0, é o líder do Paulista. Corinthians, Mirassol, Santos, Bragantino, Palmeiras, Guarani e Primavera são os líderes aqui do campeonato. Obviamente que é só a primeira rodada, então o Velo Clube também está empatado aqui, junto em pontos com o Primavera, o que difere é o saldo de gols, porque o Primavera empatou em 1-1 e o Velo Clube em 0-0. Esse é o único motivo aqui da diferença, tá? Aí temos Botafogo também com 1 ponto e os que perderam: Novo Horizontino, Noroeste, Portuguesa, Ponte Preta, São Paulo e Capivariano. O artilheiro do Campeonato Paulista, por enquanto, é o Echaporã, que fez 2 gols. Todos os outros jogadores fizeram cada um gol, tá? E aqui os resultados da rodada do Paulista, dessa primeira rodada, e aí eu trago também para vocês já o resultado, mas a análise, tá? Da IA, para a gente poder entender como foi feito aqui. Antes, a segunda rodada, tá? A próxima rodada do Paulista teremos já cadê aqui? Na terça-feira, hein? Jorge Ismael de Biase, teremos Novo Horizontino e Guarani, terça, dia 13 de janeiro, às 7 da noite. Depois, na Arena Capivari, Capivariano e Portuguesa, também no dia 13, amanhã, às 9h30 da noite. Depois, no Ítalo Limonde, dia 14, quarta-feira, às 7 da noite, Primavera e Mirassol. Na Arena Barueri, o primeiro clássico desse paulista, 14 de janeiro, quarta-feira, 7h30 da noite, Palmeiras e Santos. Também na quarta-feira, só que mais tarde no Moisés Lucarelli, 14 de janeiro, às 9 da noite dessa quarta-feira, então Ponte Preta e Velo Clube. Na quinta-feira, os últimos 3 jogos, na Arena Nicknet, Botafogo de Ribeirão Preto e Noroeste, às 7 da noite nessa quinta, dia 15. No Cícero de Souza Marques, também na quinta, 7h30 da noite, meia hora depois aqui, Red Bull Bragantino e Corinthians, e o último jogo da rodada na mesma quinta-feira, só que no Morumbis, São Paulo e São Bernardo, às 9h45. Esse jogo aqui promete, porque o São Bernardo fez 4-0 e vai pegar o São Paulo em grande crise dentro e fora de campo, certo? Vamos lá para a nossa inteligência artificial. Vou separar aqui a tela para vocês entenderem como foi, tá?
Primeiro que eu vou trazer aqui, eu fiz toda a estrutura no ChatGPT. Só que como eu fiz? Eu separei um perfil de ChatGPT para eu poder trazer uma análise mais completa. Então o que eu fiz? Eu trouxe todos os elencos, joguei todos os elencos de todos os times. Depois eu coloquei histórico também de como foram as contratações, quem saiu de qual time, quem chegou, para ele também ter um entendimento de estrutura de qual lugar do campo que foi modificado para cada time. Saiu um titular, saiu um reserva, coloquei todas as partidas que serão feitas durante esses próximos meses, para ele entender também o planejamento do time para os próximos meses, se vai entrar com o time reserva ou não vai, que é o caso do Palmeiras, que entrou com o time reserva, né? Então, coloquei para quando cada time começou a treinar, todos esses detalhes, eu fui colocando detalhe por detalhe para construir todo esse raciocínio. E aí, o que ele me deu foi alguns resultados, tá? E aí, eu vou trazer para vocês a análise, primeiro, análise, tá? De como foi a rodada, e depois eu trago aqui como foi o. Primeiro eu vou trazer dos times menores. Não, dos times grandes, que ele deu detalhe, tá? Dos times pequenos, ele não tinha me dado uma tabela completa, então eu tive que modificar. Mas aí eu vou trazer aqui só dos times grandes primeiro. Deixa eu trazer a tela para vocês, tá? Aqui. Primeiro, tá? Santos e Novo Horizontino. Esse aqui foi a leitura que ele tinha feito, tá? Deixa eu só puxar para cá essa tela, para ele ficar maior aqui e vocês verem um pouquinho melhor. Aqui, boa, pronto. Puxa aqui, aí. Assim fica melhor. Ó, Santos e Novo Horizontino, previsão 2-1. Acertou, né? Foi 2-1. E aí, destaque previsto, Gabigol. Era isso que ele imaginava e foi de fato o Gabigol. E análise atualizada, que eu fui mudando algumas coisas que ele foi colocando, que eu fui colocando mais informações, né? E aí eu coloquei aqui que não tinha o Neymar para jogar e tal, porque ele não sabia, não tinha certeza, né? Como ele tinha as informações de que ele estava se recuperando de lesão, ele tinha dúvidas, né? Se o Neymar podia ou não jogar. Então fui colocando informações de que não podia, tal. Então fui atualizando aqui a IA e aí ele traz a leitura completa no final. Sem Neymar, o Santos perde o desequilíbrio individual, mas joga mais simples. E foi o que o Santos fez. Jogou mais simples. Não teve toda aquela. Não tivemos jogadas individuais, né, muito acentuadas no jogo, era muito mais troca de passe, bola direta, que foi o que ele falou. O jogo ficou mais direto, né, com bola chegando rápido ao atacante, ao centroavante, muito lançamento do Zé Rivaldo principalmente. O Novo Horizontino compete bem, mas tende a ceder espaço conforme o jogo vai avançando, porque o Novo Horizontino ficou muito atrás, ficou realmente em bloco baixo tentando contra-ataque, mas conforme o time vai cansando, vai cedendo espaço. Isso é completamente natural para um time que joga sem a bola, ocupando espaço o tempo todo na área de defesa, né? E a leitura aqui do nosso oráculo era que a vitória seria apertada, sem brilho e decidida dentro da área. E justamente onde foi decidido, o Gabigol e o Tassiano fizeram gols dignos de centroavante, né? Aquela bola que sobrou ali no Gabigol na tentativa do Roleiser e depois o Tassiano se infiltrando no espaço vazio dentro da área, como um centroavante faz, atacando o espaço vazio para fazer o gol. 2-1, cravou a análise aqui. Português e Palmeiras. Colocou que seria 1-0 para o Palmeiras contra a Portuguesa, e de fato foi 1-0. O destaque previsto seria o Vitor Roque, mas que também não jogou. Eu tirei alguns jogadores que eu achava que não iam jogar e fiz uma escalação com alguns reservas, né? Tirei, por exemplo, o Rafael Veiga. E aí foi a análise que a IA fez, que sem o Veiga, que era um meia ali, ele não teria muito um meia de destaque para a criação, né? Então perderia a criatividade no meio, manteria a intensidade típica, né, do Abel Ferreira. O jogo tende a ser muito mais físico, e menos refinado. A decisão seria em ataque de profundidade, bolas enfiadas, né? Não na construção elaborada das jogadas, né? Então seria uma vitória magra. Palmeiras resolvendo muito mais no talento, né, do atacante do que no controle total da partida. E de fato, quem decidiu foi o Luigi e não teve um controle do Palmeiras, que só conseguiu de fato vencer depois que teve a expulsão no time da Portuguesa. Corinthians e Ponte Preta, ele colocou só 1-0, tá? O Corinthians venceu por 3-0 a Ponte Preta, né? E aí, mas acertou o vencedor. O destaque previsto seria o Yuri Alberto, que também não jogou. E aí tivemos aqui, Corinthians aposta em solidez, força emocional, estreia em casa, a Ponte fecha bem os espaços, transforma o jogo mais em batalha. A Ponte tentou fazer isso, mas não conseguiu, né? E as chances seriam mais escassas, só que o Corinthians conseguiu levar o jogo de uma forma muito mais tranquila, né? Então acertou o vencedor, não acertou o placar.
E aí, Mirassol e São Paulo, tá? E aí tivemos aqui 2-1 para o Mirassol, o destaque seria o Reinaldo, e a análise, ele também não sabia se o Lucas ia jogar, e eu fui atualizando e coloquei que ele não jogaria. E aí colocou, sem o Lucas, São Paulo perde velocidade, liderança e poder de decisão, Mirassol joga com confiança, intensidade e aproveita espaço pelos lados. Foi exatamente assim que o Mirassol construiu a sua vitória. São Paulo fica previsível e depende demais de bolas longas, e foi exatamente isso, né? São Paulo não tinha construção de jogadas. Aqui mora a zebra da rodada, Mirassol aproveita o momento e o fator casa. E a gente vai descer aqui lá para o final, para a gente pegar aqui agora a análise, conferindo os resultados, né? Vamos lá. Conferindo agora os resultados, tá? Santos 2-1 contra o Novo Horizontino. Previsão 2-1, acertou em cheio. Placar exato. Leitura também perfeita. Jogo apertado, decidido no detalhe. Exatamente isso. Acertou não só o placar, né? Mas também até como seria a partida. São Bernardo 4-0. Acertou o vencedor, tá? Então ele tinha colocado 2-0, foi 4, mas acertou realmente quem venceu a partida. Guarani e Primavera foi o único erro de quem venceu aqui da IA, tá? Porque ele tinha colocado 2-1 para o Primavera. Porém, o Primavera conseguiu empatar o jogo, o Guarani estava vencendo. Aos 50 minutos, o Primavera arrancou um gol e conseguiu um empate. Ou seja, até os 50 minutos do segundo tempo, a IA estava cravando a rodada inteira. No último lance, o Primavera fez um gol e tirou o 100% aqui da nossa IA, mas por pouco, por pouco. E a leitura tá certa aqui, ó. A leitura de equilíbrio estava certa, mas o Guarani não teve força para matar o jogo. E realmente não conseguiu. Fez 1-0, não matou, tomou um empate do finalzinho. Português e Palmeiras, 1-0, placar exato, exatamente como previsto, truncaram, decidido no detalhe. Para mim, o detalhe foi a expulsão do jogador da Portuguesa. E, de fato, 1-0 acertou o placar. Aqui, 3-0 para o Corinthians, acertou também o placar. Ou seja, acertou. Não, acertou o vencedor, né? Acertou o vencedor ou o empate de praticamente todo mundo, só não acertou alguns placares, mas quem venceria, empate, praticamente tudo certo, só errou aquele último golzinho do Primavera ali, tá? Velo Clube e Botafogo colocou que foi 1-1, mas foi 0-0, ou seja, acertou o empate. Conseguiu acertar também que ninguém venceria a partida. Noroeste 0, Red Bull Bragantino 1 foi o resultado. Ele tinha colocado que era 2-0, acertou quem venceria. E Mirassol 3, São Paulo 0, tinha colocado 2-1, mas cravou quem vence. Ou seja, cravou vitória de Mirassol, Red Bull Bragantino, Corinthians, Palmeiras e Santos, e São Bernardo também. Acertou também o empate do Velo Clube com o Botafogo. O único resultado aqui que ele não acertou quem venceria foi Guarani e Primavera, porém, com aquela observaçãozinha. Se tivesse acabado 2 minutinhos antes do jogo, tinha acertado 100% da rodada. A IA foi sensacional. Vou ter que construir tudo de novo para a próxima rodada, acrescentar mais fatos para poder ver se a gente consegue ter uma leitura boa de novo aí para a próxima rodada. Montar muito prompt aí de hoje para amanhã, para a gente poder ter uma leitura legal aí da próxima rodada também. Ver se a IA acerta mais uma rodada e vai cravar tudo de novo aí. Olha, por pouquinho, hein? 99% de acerto. Faltou um negocinho. Faltou o juiz dar menos acréscimo. Com menos acréscimo, era 100% para a IA aqui de todos os vencedores e o único empate da rodada. Gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou, se gostou ou não desse tipo de vídeo, eu quero saber a sua opinião. Se inscreve, deixa o like, compartilha e se torne membro do canal, beleza? Até o próximo vídeo ou live. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.